Beleza. Sejam bem-vindos ao Endocast, seu podcast de endocrinologia, nutrição e metabolismo. Hoje eu estou com o nutricionista e triatleta Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Valeu, tô feliz. Obrigado. O Vitor ele é nutricionista formado na UNB, triatleta, atua com foco em comportamento alimentar e é colunista pelo UOL. Estou aqui com a Sheila Minari, doutora Sheila Minari. Sim. A Sheila é nutricionista, mestre e doutora em nutrição humana pela UNB, pós-graduada em prescrição de fitoterápicos e suplementação nutricional, clínica e esportiva, pós-graduada em nutrição esportiva funcional, pós-graduada em educação alimentar e nutricional, e nutricionista e sócia proprietária da Viva Clínica de Nutrição. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada. Eu acho que é a nossa primeira doutora, que é um doutorado Bom, isso é bom. aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Pessoal, o tema de hoje será vegetarianismo no esporte. Particularmente hoje a gente tem aqui 2 triatletas, então vai ser voltada mais para essa questão do triatletismo, se é que a gente pode falar assim. E primeiro eu queria saber de vocês o que é vegetarianismo, porque hoje a gente tem várias conceituações alimentares e eu vejo que muita gente, come um peixinho aqui é vegetariano, confunde vegetariano com vegano. Então, o que é o vegetarianismo? E eu também queria perguntar para vocês o que leva uma pessoa, ou que levou vocês a escolher o vegetarianismo como uma opção alimentar. Beleza. Tá, vou responder. Por favor. Então, João, isso é uma bagunça, esse negócio de definição de vegetarianismo. Foi, inclusive, o último artigo que eu escrevi foi só sobre isso, assim, tentando organizar as definições de vegetarianismo, porque é tudo muito nebuloso, assim, né? Cada sociedade define de um jeito. Mas, de uma forma, talvez, assim, mais científica, vegetarianismo engloba várias subcategorias. Então, teoricamente, assim, algumas definições trazem uma dieta pescetariana ou flexitariana dentro do conceito de vegetarianismo. Aí, por exemplo, nessas definições eu coloquei fora, né? Então, teria o vegetarianismo como uma exclusão total ou parcial de coisas de origem animal. Uhum. E aí isso inclui o veganismo. Aí o veganismo, do ponto de vista de dieta, é uma alimentação sem nada de origem animal, que também é chamado de vegetarianismo estrito. Mas o veganismo como filosofia é um pouco mais amplo, né? Aí engloba não consumir nada que envolva sofrimento animal na medida do possível de praticá-lo. Então, vestuário, cosmético, essas coisas todas. Uhum. Mas sim, tem essas categorias um pouco mais flats, que são o flexitariano, que seriam as pessoas que consomem carne esporadicamente, mas que tentam ser o mais vegetarianos possível. E pescetariano, que são essas pessoas que ficam ali, que falam que é vegetariano, mas que come peixe. Uhum. Daí é meio assim. E aí, fora disso, tem a nova categoria que é plant-based, né? Que é mais bagunça ainda. Porque, assim, de definição, plant-based seria uma dieta prioritariamente à base de plantas. Mas aí tem um monte de estudo que coloca, assim, dieta plant-based não sei o quê, no título. Aí quando você vai ler, é uma dieta vegetariana, ou uma dieta vegetariana estrita. Então é meio bagunçado, assim. Mas, assim, de uma forma geral, plant-based não é necessariamente vegetariano, e vegetariano é muito usado como uma definição de uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Então, seriam pessoas que não comem bichinhos, mas aí comem os derivados. Gente, Mas é isso, minha mãe vai almoçar. Ótimo. E o que vocês veem, assim, porque os dois são nutricionistas, né, e atletas, o que vocês veem como motivos pelo qual uma pessoa opta por uma dieta vegetariana e já puxando, assim, para essa questão do esporte? Tá, eu vou falar primeiro da questão de motivo. Ó, o primeiro disparado, tipo, no Brasil, mais ou menos 60%, é por questões morais e éticas. Então, porque as pessoas acham errado comer bichinhos. Uhum. Mas aí os outros são por religião, por questão de saúde, que às vezes a pessoa acha que seria mais saudável não comer, às vezes por aversão, então, ou sei lá, ou porque não gosta, ou porque tem alguma alergia, alguma coisa assim. Uma parcela muito pequena, pelo menos assim, do ponto de vista do que a gente estuda ou da realidade, é por não ter acesso, tipo, a pessoa não come carne. Aí isso a gente vê muito em outros países, assim, de pessoas que são forçadamente vegetarianas. Entendi. Mas, assim, os principais motivos são esses e por questões ambientais. Então, às vezes, por entender que tem um impacto grande ainda.
E conta um pouco de você, então. Por que você é vegetariano? Bom, os meus pais são vegetarianos, então eu fui criada vegetariana, aí nunca comi carnes, mas comia derivados. E aí, de uns anos pra cá, assim, aí eu fiz mestrado, aí doutorado, aí eu fui estudando cada vez mais e entendendo que não fazia sentido comer as outras coisas. E aí eu fui migrando pro veganismo, aí há alguns anos eu sou vegano já. Mas foi mais influência da família no começo. Tem de ambiente, né? Ambiente puxa, né? Sim, já cresci assim. Uhum. Legal. E você, Vitor? João, eu tive uma época que eu fui vegetariano na graduação, fiquei aproximadamente uns 2 anos. As motivações na época, elas tinham, e aí tem muito a ver com o que eu trabalho, elas tinham a ver mais com uma questão comportamental. Eu pensava que se eu fosse vegetariano, eu teria uma regra imposta para deixar de comer, aí, entre aspas, as porcarias. Tipo, uma coxinha, um hamburgão. Ah, eu não consigo resistir a isso, já sei. A regra é que eu sou vegetariano. Tá, isso não deu muito certo na época, mas o vegetarianismo tinha um lado em mim que ele me puxava muito para... Poxa, eu percebi assim, eu não gosto tanto de carne. Você percebia às vezes que eu vivia e esquecia que existia carne. Assim, se não existisse não tivesse esses alimentos na minha geladeira, na minha cozinha, eu não consumiria. Então tinha esse lado do não gostar e hoje em dia também mais envolvido com essa alimentação, eu olho de uma forma muito direta a não a necessidade de... Eu não quero mexer. É isso. Eu não quero mexer com outra vida. Tipo, eu não quero ter influência ou gerar algum prejuízo em outra vida. Não importa o tipo. E aí eu fui percebendo assim, cara, não, essa galera ali pra estar no meu prato tá aqui porque eu prejudiquei uma galera. Uns animaizinhos. Tô de boa, não quero mexer com isso não. Então, então por isso que assim, eu tive uma transição que ela teve as suas dificuldades porque eu tinha hábitos, dizem os laticínios, comer ovo, sim, mas ao mesmo tempo, para mim era simples a transição. Eu não achei difícil nesse aspecto, eu tinha um motivo. Então, por isso que hoje em dia eu sou feliz assim com a forma como eu me alimento. Não pode ser um sofrimento, né? Não pode ser uma coisa penosa. Por isso que eu trouxe esse contexto da graduação, porque beleza, eu curtia ali o vegetarianismo e tal, mas como eu tinha muitos vícios, assim, vícios de nutrição, né, de nutricionista, tem que bater a proteína, aquela coisa de graduando, eu acabava virando um sofrimento. Ah, não, peraí, mais fácil botar uma carne aqui no prato. Botar aí. Que é a minha proteína. Aí eu, né, vamos comer carne aqui, tá tudo certo, mas, não, hoje em dia, tô bem mais tranquilo em relação a isso. E é engraçado que de uns tempos pra cá eu adoro carne, né? Vermelha, principalmente. Mas de uns tempos pra cá eu intuitivamente comecei a reduzir. Reduzir. Lá em casa praticamente só como peixe e frango. E a gente começa a perceber que quando a gente coloca a carne vermelha, opa, bateu diferente, Isso é muito doido, né? Sim. essa sensação. Então a gente começa a ver que, bom, de repente a gente tem um caminho do meio, um caminho pra cá, um caminho pra lá, a gente vai progressivamente mudando os conceitos que a gente tinha anteriormente, né? Sim. Que é muito legal. Pois é. E o Vitor é triatleta, já comeu carne, e você era onívoro, comia carnes quando você começou a ser triatleta? Quando eu comecei a ser triatleta, sim, que foi no início da graduação, então comia normal, era dieta onívora. E aí eu tive esse período ali com vegetarianismo, ovo-lacto, né? Ovos e laticínios. E aí tem um ano e alguns meses que eu fui pro vegetarianismo assim de cabeça. Tá, existe uma influência porque é a Sheila, mas a convivência, mas assim, beleza, deixa eu sentir isso aqui. Mas foi muito rápida a sensação de melhoras, com o ovo-lacto e vegetarianismo. Foi muito rápido, assim, a minha percepção em relação à recuperação muscular que eu sentia no esporte, mas também a leveza e ao intestino.
Aí eu, não, beleza, vou fincar aqui. Aí, vou contar a história, né? Conta a história do veganismo. Aí eu fui parar num congresso. Eu fui parar num congresso de vegetarianismo, o Bag Festival, fazer propaganda aqui. Eu fui parar lá, aconteceu de... Me deram ganhei um ingresso e eu tava lá. A gente manda o boleto pra eles. A gente resolve isso. Tava lá e aí, assim, você falou do lance do ambiente. Cara, o ambiente, a galera toda falava disso, não? Vamos proteger o planeta, porque o planeta e o impacto ambiental e a natureza, os animaizinhos. Parece que eu tô zoando, mas o que acontece, mano? Tem outras. Fora a ironia, tem toda uma questão que eu vejo assim. Uma coisa que eu não tinha noção. Eu não sabia que uma vaquinha, um porquinho, eu não sabia mesmo, não sabia. Eles agiam igual um doguinho. Ei, vem cá, vaquinha. Daí, abraço e dá beijinho, dá carinho, aquele que é carinho, porquinho. Eu não via isso. Eu conhecia o porco que ia pro prato. Eu não vi o porquinho, o coelhinho, a calopsita, sei lá, outro animal, o javali, trocando carinho com o ser humano. Porque isso não é mostrado no dia a dia. Na internet a gente não vê isso. Não é habitual, né? Não é nada habitual. A gente vê porquinho em desenho da Disney, mas não tem isso. E aí, também eu recebi esses vídeos também nas minhas redes sociais que me mandavam. Tem um fator influência. Mas só que isso ficou muito forte no festival do Veg Festival. Aquilo ali parecia fazer muito sentido. E aí, pra mim, foi... Eu achei isso... Eu vi aquele otimismo, assim, pô, a galera realmente não quer manter essas vidas de paz. Mas isso é maneiro, isso é uma coisa que eu acredito. Eu acredito. Casou com você, né? Eu acredito nisso aí, esse negócio de ficar vivo é legal. O negócio fala que a vida é agora, que tá acontecendo. Deixar a vida dos animalzinhos acontecer também. Beleza. Não vou mexer com isso, não. É isso aí. E aí você notou que a recuperação muscular melhorou e o intestino também? Intestino, acaba que assim, naturalmente eu acabava consumindo mais fibras, não que eu não consumisse antes, mas se eu tinha um maior consumo de fibras, diretamente eu tinha ali aquele maior consumo de um bando de oxidante nos meus intestinos, que é essas coisas que a gente vai falar aqui hoje, e que tem esse papo também, mas, João, o maior feedback que eu tenho sobre o consumo de carne era porque eu lembro uma vez que uma vez a Sheila fez uma dieta pra mim, a gente falou, não, quero ver como é que esse negócio comportamental aí, e você vai ver como é que esse negócio de vegetarianismo. Fui lá, e uma das queixas que eu tinha, que ela existe, é o lance do sono pós-almoço. Era cabuloso, velho. Você não tá entendendo. Por mim, eu dormia 3 horas depois do almoço. Esse sono ainda existe, mas 20 minutos tá mais interessante do que 3 horas hoje em dia. 20 minutos é tranquilo. Dá pra administrar, né? Dá pra administrar a vida. Mas existia sim, isso aí era um fato que tinha no meu corpo, era o peso que eu sentia pós-almoço. Ou o peso que eu sentia em relação ao consumo de carne noturno. Carne, frango, peixe, o que for. Só que, por exemplo, no outro dia de manhã eu tenho que treinar cedinho. Só que aí eu acordo, eu quero treinar cedo, mas eu quero uma peculiaridade das atividades de endurance, preciso estar leve para fazer minha atividade. Logo, eu preciso que esse intestino funcione. Aí ele não funcionava. Aí tinha que correr 20. Aí o intestino queria funcionar no 10. Como é que faz, cara? Aí o vegetarianismo me tirava dessa zica. E aí pronto, beleza, acordei, tudo certo. Mas é que muitas vezes, mesmo com consumo de carne, toma um cafezinho para irritar o intestino. No meu caso não funcionava tão bem assim. O cafezinho funcionava, mas saía tipo 1/3. Mas o 2/3 queria sair ainda no quilômetro. Então, não. Gostei desse cara. Gostei desse tal de vegetarianismo aqui. Mas uma informação importante, João. A diferença que eu senti no veganismo principal foi minha pele, cara. É mesmo. O que aconteceu? Oleosidade. Curiosidade? Espinha, odor. Assim, a minha sensação é que sim, mas não era algo tão
forte antes. Não, já não era, né? Mas a sensação, sim, da pele eu achei a mais louca. É absurdo. Mas tô só comentando, sim, já de pacientes eles relatam bastante mudança. Pois é, já ouvi falar nisso. Que mudar a microbiota da pele, né? Exatamente, tem microbiota em tudo, né? Sim. A gente fala muito de microbiota no intestino, a gente tem microbiota no olho, no útero, na pele. Tem microbiota para todo lado, né? E um dos relatos mais comuns que eu vejo é a diminuição de odor. Aham. De odor fétido, né? Mesmo de axila e tudo Sim. mais. Coisas estranhas. Exatamente. E nos seus pacientes, Sheila atende basicamente vegetarianos e veganos e tem esse ambiente de atletas, né? Como é que funciona? Tem alguns pacientes que eles já chegam onívoros, eles querem migrar para o vegetarianismo no ambiente do esporte. Como é que é isso? E como é que é essa transição? Tem de tudo. Tem gente que já chega assim, tipo, eu sou vegetariano e eu faço esporte e tal, e quero ajustar, ou tipo, que é vegetariano e começou a fazer esporte, e às vezes sentiu necessidade de ajustar a dieta, e tem também pessoas que são do esporte e que começam a migrar para o vegetarianismo e às vezes ficam com medo de não conseguir performar por conta disso. Mas hoje em dia tá mudando um pouco a cabeça das pessoas. Então tem essa galerinha que vai e fala assim, nossa, eu vi o documentário, fiquei chocado, não quero mais comer carne. Mas eu faço, sei lá, jiu-jitsu, e aí eu tô com medo de perder músculo e sei lá o que, essas coisas, né? Então o pessoal que fica preocupado. Sim. E tem a outra galera já mais pra frente, informada, que lê, estuda, e que é o contrário, que é tipo, eu faço endurance, por exemplo, faço triatlo, e eu vi que pode melhorar muito o desempenho. Então eu resolvi testar, fazer uma dieta vegetariana pra ver se melhora o desempenho. Então tem os dois perfis. Tanto de tudo. Entendi, legal. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que fechar é que não tem problema você virar vegetariano caso queira, Tranquilão. tá? E que, inclusive, pode ter até alguns benefícios, inclusive de aumento de performance dentro de um triatlo. Claro que para cada atividade física a gente teria uma atividade física de força, seriam outros cenários, mas dentro de um triatlo seriam mais atividades de endurance, mais aeróbicas, bicicleta, natação, corrida. O vegetarianismo ele parece ser bastante interessante, tá? Então não tem problema. Fale. Não, mas... É isso? Mas assim, a primeira pergunta que as pessoas fazem quase que instantaneamente quando a gente fala que vai ser vegetariano é: e a proteína? Essa pergunta é forte. Sheila, e a proteína? Tá. Como é que eu vou viver assim? Muito bom. Mas e a proteína? Tem que comer 12 ovos por dia? Então, não tem que comer 12 ovos por dia, João. Ao contrário do que as pessoas pensam, a não ser que seja uma dieta assim, extremamente desbalanceada, tipo, ou no caso de insegurança alimentar, que aí a pessoa não tem acesso à comida. Sim. Aí, por exemplo, fica uma semana comendo arroz, que é o que tem, Sim. que não é normalmente o cenário que a gente vê em consultório. Ou em casos de uma dieta muito baseada em ultraprocessados. Tipo uma pessoa que come biscoito com refrigerante o dia inteiro, né? Aí, nesses cenários, mesmo que a pessoa atinja o aporte calórico, talvez ela fique devendo aminoácido ali, para um motivo. Eu tô devendo um monte de coisa, né? E muitas outras coisas. E outras coisas mais. Mas assim, tirando esses dois cenários, no geral, uma pessoa que tem uma dieta minimamente balanceada e que come de todos os grupos alimentares, então nem precisa ir viajar muito e tipo, tem que comer tofu e não sei o que. Não, uma pessoa que come arroz, feijão, brócolis, banana, cenoura, sei lá, varia um pouco a alimentação, come cuscuz, enfim, tem uma dieta minimamente variada. Provavelmente, se ela atinge o aporte calórico, ela atinge a necessidade proteica. Pelo menos o mínimo necessário de proteína é bem fácil de atingir. Então, assim, só não vai ter deficiência de proteína. Então, bem tranquilo, não vai ter deficiência de aminoácidos, super de boa essa parte. E Aí quando você fala o mínimo de proteína, seria quanto? o mínimo é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. E aí a gente tenta bater 1 grama por quilo de peso, por uma questão de segurança, mas esse 0,8 já abarcaria 97,5% da população. Legal. Isso não é uma pessoa sedentária. Aí, nos guidelines para a prática esportiva, a gente chega até 1,6. Aparentemente não faz muito sentido passar disso, apesar de algumas recomendações falarem até 2,2 em casos específicos de emagrecimento, mas
no geral, assim, não tem nenhum benefício comer mais do que 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Só que aí, o que as pessoas fazem, né? A pessoa vê lá o guideline, que tá lá escrito que é para atletas. Tá, em atletas, de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso. Aí as pessoas pegam isso e jogam para uma pessoa que faz pilates 2 vezes por semana. Nada contra pilates. Pilates é ótimo, mas assim, a pessoa não tem uma necessidade proteica aumentada por conta disso. Do mesmo jeito que a gente não deveria extrapolar outras coisas. Tipo, você pega a recomendação lá dos guidelines, é 12 gramas de carboidrato por quilo de peso num atleta de endurance. Você não vai passar isso para uma pessoa que faz musculação 3 vezes por semana. Então, essa extrapolação de necessidade proteica que a galera viaja muito, assim. Então, não precisa. E mesmo assim, um atleta que precisa de 1,6 gramas, ele precisa de, sei lá, 4.000 calorias. Então, é bem fácil manter esse... É, tranquilo. É, Mole, né? Tranquilão. super fácil. 4.000 calorias é comida pra caramba. Se a pessoa comer isso de batata, ela vai bater a necessidade de proteínas. Nossa, e é batata, né? Sim. Isso comprova, né, que não precisa tomar os pozinhos. Porque a galera tem esse apego, né? Não, mas Ué. tem que tomar proteína vegetal, de arroz, de ervilha, e o valor biológico. Dá pra comer feijão. Não, e é legal a gente bater nessa questão da obrigatoriedade, né? Porque não, ao mesmo tempo que não é obrigatório, não tem grandes problemas, né? Exato. Se a pessoa quiser incluir ali por um motivo de conveniência, por uma praticidade, para cobrir uma refeição que ele não consegue fazer, Sim. aí ele Então, exatamente isso. né? A gente, entre uma consulta e outra, a gente vai ali, bate no shake rapidinho e toma, para não perder aquela refeição, em casos específicos. Sem problemas, né, Rafa? Isso aqui é a maravilha da flexibilidade da nutrição. Mas Exatamente. o ponto é esse, assim, não tem obrigatoriedade de suplementar proteína. E eu concordo. E o processamento das proteínas animais e vegetais são os mesmos? O aproveitamento, as rotas metabólicas, é tudo igual? Tem alguma diferença? O fato de ser M, de ser não M? Tá, cara, já... Responde isso aí. Por caramba, isso aí, esse tempo. Tá, primeiro pensando na parte digestiva, até da época da nossa graduação, assim, que ela não tem alguns anos, assim, mas não tantos assim, usava-se muito esse conceito de valor biológico das proteínas, né? Que tem proteína de alto valor e baixo valor. Aí isso foi baseado em alguns fatores, assim, de digestibilidade, absorção, de tanto que sobrava nas fezes, de nitrogênio, essas coisas. E aí, só que a maioria dos estudos eram em ratos ou em porco. E feitos de uma forma um pouco equivocada, assim, né? Com proteínas na forma crua, que não é o jeito que a gente come as coisas. Então, assim, muitos vieses. Aí, hoje em dia, a gente já não usa muito esses conceitos e já foi observado, assim, que a digestibilidade, considerando que você cozinhou os grãos da forma correta, a digestibilidade de proteínas vegetais, né? De alimentos, fontes de proteína vegetal, tipo cereais leguminosas, é bem próxima da digestibilidade de ovo ou de carne. Interessante. Bem parecido, em termos de digestão. Aí, tem alguns fatores que podem atrapalhar, dependendo do que tiver no contexto da refeição, mas isso não chega a prejudicar, assim, significativamente, né? Então, a gente considera que a absorção é igual. E aí tem esse outro conceito, que é o perfil de aminoácidos das proteínas, que as proteínas vegetais seriam incompletas. E isso também já é um conceito que a gente sabe que não é verdade. A única proteína que existe que é incompleta é o colágeno, que é animal, na verdade, né? Que é uma proteína que não tem todos os aminoácidos. Todas as outras proteínas têm todos os aminoácidos. Então, todas as proteínas vegetais têm todos os aminoácidos que existem. O que muda é a proporção. Algumas têm mais de um, mais de outro aminoácido. E aí, por isso que é sugerido fazer combinações de proteínas em uma dieta. Não precisa ser nem no mesmo dia, né? Mas ao longo dos dias, não comer, por exemplo, só arroz uma semana. Variar as fontes para ter proporções de aminoácidos diferentes. A gente digere tudo isso, aí entra num pool de aminoácidos e aí tá tudo certo, assim. Então, considerando uma dieta razoavelmente equilibrada, é muito fácil bater a necessidade de aminoácidos do mesmo jeito que a gente pensaria em micronutrientes, né? Então, você não precisa, por exemplo, comer vitamina C em absolutamente todas as suas refeições. Você pode ter uma refeição que tem mais vitamina C, aí a outra refeição não tem, mas tem vitamina A, a outra tem outra coisa. E aí, no saldo do dia, você resolve tudo. Com aminoácido é a mesma coisa. Então, não tem problema algumas proteínas terem mais ou menos aminoácidos. Se o saldo disso faz a menor diferença. Legal. Então, no fim das contas, a resposta é a mesma em termos de proteína vegetal e animal. Muda volume, né?
de quantidade De alimento para você ter o mesmo aporte proteico. É a concentração, né? Então, alimentos de origem animal tem uma concentração maior de proteína e de origem vegetal o alimento tem proteína com algumas exceções, né? Tipo, tofu, proteína de soja, algumas coisas assim. Mas tem, junto com o alimento, tem proteína, tem fibra, tem carboidrato, tem outras coisas. Isso. Que é ok, desde que seja feito o ajuste do plano, né? Então, a maioria das pessoas comem muito mais proteína do que precisa. Não tem de outro problema. Assim, uma coisa que é fato é que vegetarianos comem menos proteína do que onívoros. Só que isso quase sempre é positivo, porque eles comem menos, mas ainda dentro da necessidade, não afeta de forma nenhuma, né, do ponto de vista metabólico. E isso acaba sendo benéfico, porque para a questão do intestino é bom comer um pouco menos de proteína, porque as pessoas comem demais, aí isso também desequilibra microbiotas. A questão do demais, ela é curiosa, porque normalmente o demais está muito mais ligado ao inadequado do que o relativamente demais, né? Sim. Então não é diferente você comer uma picanha, você comer um filé mignon, você comer um peito de frango, você comer uma sobrecoxa, você comer uma tilápia. São coisas diferentes que elas vão entrar, vão ter uma digestibilidade diferente, né? Então eu sempre dou o exemplo da churrascaria. Sim. O paciente vai, sentou ali no rodízio e o primeiro número 2 que ele faz depois do rodízio Eu sei, não tem essa referência. Essa é verdade. E de relatos também. É bem ruim, né? Se você ficar no hotel com um banheiro só, não pode. Não dá certo. Bem fétido. Vou dar essa dica, pessoal. Assim. É bastante, isso é verdade. Sim. Tem que usar o frigo. Tem que usar. Cara, na época que eu tenho uma lembrança disso, não tinha fricô. Não tinha frigo, não. Não tinha fricô. Você descobriu esses dias que era fricô. A gente... Gente, o que é isso? Mas claro que é isso. É mágico, né? Não sei. É mágico. Pois é porque... É melhor cuidar da microbiota, né? Pra não precisar. É porque, cara, uma das questões assim, muito peculiares no vegetarianismo é porque isso muda absurdamente. Sim. Isso que é intestino, você fala. Intestino, e o odor, cara. Das fezes. Sim. Muda demais, assim, absurdo. Inclusive, esse é um dos parâmetros até que eu uso para avaliar a saúde intestinal dos pacientes, né? Porque eu sempre perguntei, o pulpo fede? Os pacientes acham meio engraçado, né? Acho que sempre fede, só que não. Dependendo do jeito que você come, fede ou não. Por exemplo, uma pessoa com intolerância à lactose, comeu leite, fez cocô fedindo. Claro, Sim. Fermentou demais ali. E fermentação proteica fede muito, né? Fede. E é engraçado que, inclusive, essa questão de variações de proteínas, né? Então, por exemplo, vamos voltar ali na carne vermelha. Ela tem uma tendência maior a dar um odor fétido. Já as carnes brancas, inclusive o frango, isso é bem menos. Eu falo até por experiência própria. Até um detalhe, assim, para paciente, eu acho importante a informação, gente, que eu já tinha pego um caso, ele comia bem, assim, a dieta era muito saudável, vegetal, fruta, carnes, só que, assim, comia muito rápido, né? Então, não mastigava carne. Então, imagina aquele bloco de carne No seu intestino. sem mastigar e a fermentação ali em cima e... Não, é a reação autoimune, né? É bicho, é vírus. Engolia mesmo os pedaços, os blocos de carne. Caraca, velho. Não é comprimido, não. Mastiga isso aí, por favor. Desse intestino. Então, assim, Deve ter até hoje esses pedaços lá. muito fedido, assim, o intestino. As fezes, né? Então, puxando a sardinha pra mastigação. Por favor, mastiguem. Sim, Por favor. isso faz diferença. Maravilhoso. E a gente já entrou um pouco nessa parte, mas qual que é a diferença de performance entre dieta vegetariana e dieta onívora? Vamos focar aqui principalmente em pacientes amadores, atletas amadores de endurance, que é a parte da corrida, bicicleta, natação e tal. Tá. Bom, do ponto de vista científico, né? Porque assim, o que eu vejo na prática de relatos e tal é sempre, de uma forma geral, relatos positivos, de melhora de desempenho, melhora de recuperação, melhora de tudo. Do ponto de vista de dados mesmo, assim, infelizmente tem pouco estudo, porque é uma coisa nova que está sendo estudada, tem pouco atleta ainda vegetariano, vegano. Eu até fiz uma busca e foi difícil, não encontrei realmente muita coisa. Tem pouco, mas assim, do pouco que tem um até mais recente, que é um estudo de revisão que compila tudo, né? Tem alguns desses, mas tem um mais recente. Do ponto de vista de força ou de ganho de massa muscular, são coisas diferentes.
não tem diferença. Então, todos os estudos que comparam, tanto o ensaio clínico, né, que, tipo, pega pessoas e bota numa dieta vegetariana e compara com uma dieta onívora, como estudos de acompanhamento, ou que pegam pessoas, estudos transversais, mas que pegam pessoas que já são vegetarianas há muitos anos, por exemplo. Aí, no caso de força e de de ganho de massa muscular, não tem diferença. No caso do endurance, vegetarianos costumam ter respostas melhores, vegetarianos e veganos. Aí tem menos estudo ainda por vegano, porque às vezes não tem um N suficiente para fazer o estudo dividido, né? N é a quantidade de pessoas que vai participar do estudo. Isso, por exemplo, os voluntários, né? Então, chama um monte de gente para fazer o estudo, às vezes, sei lá, tem 30 vegetarianos, mas desses só 4 são veganos. Aí não consegue separar, né? Bota todo mundo junto. É o que acontece. Mas aí, na parte de endurance, tem alguns estudos que os resultados são comparáveis, tipo, tem um lá de teste de sprint, por exemplo, na corrida de tiro, e mostrou que não deu diferença. Mas aí tem outros que mostram que os vegetarianos têm uma resposta superior, principalmente de VO2 máximo e de resistência até a fadiga, né? Então, de fazer o exercício por mais tempo antes de entrar em fadiga. E aí tem muita especulação de porquê, né? De porquê que é melhor. Quero saber. Na parte de endurance, aí seria, primeiro, por uma melhor saúde cardiovascular. E aí, por isso, inclusive, que alguns estudos que são ensaios clínicos, às vezes não encontram diferença porque é muito pouco tempo, né? Pra gente ver uma melhor saúde vascular. Tipo, normalmente os estudos duram, sei lá, 4 semanas, 8 semanas, aí não dá tempo. Uns 6 meses para ver alguma coisa ali. Isso. E aí a ideia é que por conta dessa saúde dos vasos sanguíneos melhor, isso melhora a perfusão sanguínea. Então chega mais sangue, que é o que a gente precisa muito, né? Porque tem antioxidante, né? Também os antioxidantes são um dos fatores que faz os vasos sanguíneos ficarem mais saudáveis, também porque tem uma ingestão maior de nitrato, que no meio só da beterraba, vem de plantas em geral. E aí tem menos triglicerídeo, então tem menos gordura e menos lipídios circulantes, então o sangue fica mais fluido. Aí tudo isso ajuda a chegar mais oxigênio e mais nutrientes nos músculos. Aí isso ajuda no treino e ajuda na recuperação também. E a questão que o Vitor falou dos antioxidantes seria um dos fatores, né? Então a gente tem um monte de estudo assim, de pega suco de blueberry, aí melhora a recuperação muscular, diminui dor. Pega... Uma simplificação irritante até, né? Aí pega umas coisinhas pontuais, mas assim, se você tiver uma dieta toda cheia de antioxidante, aí tende a melhorar a recuperação muscular. Tá. Que é um desses fatores que influencia. Isso é um ponto bastante interessante, eu acho que é até um dos pontos centrais aqui da nossa conversa, a gente falar de estresse oxidativo relativo ao vegetarianismo, né? Porque isso muda tudo. Tudo. O que acontece? Quando a gente tem um vasinho, só de a gente não atrapalhar o funcionamento do vasinho, já é muito bom. Sim. Né? Porque dentro do vaso a gente tem um dilatador principal que chama óxido nítrico. Para esse óxido nítrico funcionar, ele precisa de uma série de vitaminas e minerais. Dentre elas, vitaminas do complexo B e vitamina C. Essas substâncias permitem a viabilidade do óxido nítrico. Permite com que esse óxido nítrico não se degrade. Porque se ele for degradado, ele vai ser degradado principalmente num ambiente oxidativo, que seria o inverso do que a gente está falando aqui, em peróxido de nitrito, que em vez de ser vasodilatador, ele é vasoconstritor. Então, é que nem eu tô falando. Só de não atrapalhar já é grande coisa. E aí a gente fez ali uma atividade física, fez ali o endurance, fez ali um corridão. 10 km. O que acontece? Acontece que você gera um baita estresse pro corpo. Sobe o cortisol, sobe a adrenalina, aumenta o estresse oxidativo, porque você teve lesão de fibras musculares, inclusive. Acontece que depois você precisa de uma regeneração. O que é essa regeneração? O teu corpo ele lança os mecanismos antioxidantes para equilibrar os oxidantes. E aí acontece que o seu corpo ele volta à sua homeostase, ao seu desequilíbrio natural. Porque pensem comigo, por que isso é importante? Imagina que você bateu um joelho. Ele fica inchado, fica vermelhão, fica dolorido. Isso é uma oxidação, isso é uma inflamação. O teu corpo ele precisa anti-inflamar e antioxidar para o teu joelho voltar do jeito que era. Se ele não volta do jeito que era, a gente tem uma artrose, uma perda de função articular por conta de uma oxidação, de uma inflamação crônica.
Então, esses mecanismos de adaptação, eles acontecem o tempo inteiro. E aqui se propõe que uma dieta vegetariana, pelo fato de ter mais vegetais e frutas, principalmente, você tem uma maior carga de antioxidantes no teu corpo, então você tem, teoricamente, uma maior reserva para fazer esse contraponto dessa oxidação. Tem, inclusive, um trabalho bastante interessante, inclusive de tireoide, no qual eles... Não foi sobre o vegetarianismo, mas eles comparavam ali o consumo de porções de frutas e vegetais dos pacientes, e a gente ia vendo as barrinhas dos antioxidantes subindo conforme eles iam aumentando a porção de frutas. Então ficou um trabalho muito bonito, ficou muito visual, e a gente, opa, esse negócio de comer o verdinho não é balela não é história da vovó não. Né? Esse negócio do verdinho é legal, tá? Inclusive, tanto numa dieta vegetariana, numa dieta onívora, né? Aumentar ali o volume de frutas e vegetais não é bobagem mesmo, porque eu vejo muita gente, pessoal, ficando muito focada ali nos macros, né? Bateu uma... Tanto de carbo, correndo do carboidrato e correndo atrás da proteína, né? Então, é basicamente essa vida, e sem entrar no mérito de certo ou errado, mas colocar os vegetais e as frutas ali dentro dessa conta me parece sempre uma boa ideia. Concordo. Né? E aqui uma pergunta um pouquinho mais técnica, Sheila. Eu falei dessa questão da adaptação pós-exercício. Então, deixa eu só fazer uma recapitulação. Certo. Então, o paciente ele fez ali um endurance, fez ali uma corrida, ele fez um estresse oxidativo, ele vai precisar fazer uma antioxidação para equilibrar isso. Só que a gente tem uma situação que chama overtraining, que o paciente ele não consegue mais recuperar. Então, às vezes, ele nunca mais consegue recuperar mesmo. Então, ele entra numa situação de falência dos mecanismos adaptativos. Por uma questão de que, vamos supor, ele precisaria de 2 dias para recuperar de uma corrida de 10 km. Exemplo, tá? Só que ele faz 10K todo dia, faz 10 km todo dia. Com o passar do tempo, ele gera um estresse tão grande que ele pode entrar num quadro de overtraining, isso se ele não machucar antes, né? Se a lesão não salvar ele nesse sentido. Isso acontece. Né? E tem alguma diferença nessa resposta endócrino-metabólica, em termos de secreções hormonais, em termos de secreção de cortisol, de recuperação muscular, que vocês já falaram, em termos de incidência de overtraining, ou de o paciente ele realmente não conseguir mais progredir ali no treino dele por conta de um estresse endócrino-metabólico. Com a inclusão da dieta vegetariana, deixa eu melhorar a pergunta. A dieta vegetariana, ela pode destravar a performance de paciente? Tá. Poxa, depois eu quero responder isso de experiência. Maravilha. Tá, então. Aí eu acho legal isso que você falou, assim, que isso não é exclusivo do vegetarianismo, né? Porque fica parecendo também que as pessoas pensam, não, mas eu gosto muito de churrasco, então eu vou conseguir ser vegetariano. É, claro. Aí tudo bem, você pode não comer de segunda a sábado e comer uma coisa no domingo, que já é muito melhor do que comer todos os dias. Então, acho que não necessariamente tudo que a gente vê de benefício, assim, a pessoa precisa exclusivamente ser vegetariana para ter, né? Então, se a pessoa se esforçar para ter uma dieta o mais próxima do vegetarianismo, né? Que seria uma dieta plant-based, isso já traria esse tipo de benefício. Mas aí, pensando nessa questão de diminuição de risco ou de melhora de perfil hormonal, um desses pontos muito positivos, que é citado normalmente como um dos fatores que faz os vegetarianos terem um desempenho melhor, é o fato de comerem mais carboidrato. Então, isso é fato, vegetarianos comem mais carboidrato, de uma forma geral, porque naturalmente os alimentos têm menos gordura, uma proporção muito maior de carboidratos complexos. E esse seria, inclusive, um dos fatores de proteção muito importante para overtraining ou HEDS, que seria um passinho antes, né? Que seria essa síndrome de deficiência energética associada ao esporte. Isso. Que é um quadro que vem antes do overtraining, mas que já dá uns sinais, assim, de que a pessoa está exagerando. Ele já não consegue mais progredir as cargas. Imunidade fica ruim, aí o perfil hormonal fica ruim, então às vezes a mulher para de menstruar. E aí, o consumo maior de carboidrato é um dos principais fatores que protege para esse aumento excessivo de cortisol, que é um dos grandes desencadeadores de alguns dos outros fatores, né? E tá a queda de testosterona, que é uma das preocupações também, né? Sim, isso é interessante porque quando a gente fala em distúrbios adrenais, pacientes que têm
alguma doença adrenal mais agudizada, a gente fazer uma restrição de carboidratos, olha, Verdade. é um lugar ruim. Talvez uma das piores coisas que a gente pode fazer do ponto de vista alimentar. Tem pouca... E exercícios extenuantes, inclusive, é péssimo para esses pacientes. Eles definham de um jeito. Então, a gente, inclusive, tem que saber quando e qual intensidade, tanto da estratégia alimentar, quanto da estratégia esportiva, que esse paciente ele precisa. Mas continua. Correto. Não, é isso, né? E aí você pensar na questão do cortisol, aí imagina uma pessoa que às vezes já restringe carboidrato, mas no esporte é como se você aumentasse a vazão desse carboidrato para o músculo, né? Porque toda hora tá gastando ali o estoque que a gente tem no músculo, a gente tem um estoquezinho de glicogênio no músculo, Sim. só que aí você gasta. Aí seu corpo, beleza, então vou recuperar. Entrou carboidrato, joga no músculo. Então, assim, fica sempre num saldo ruim, né? E aí isso é um dos fatores que faz com que as pessoas tenham lesão, recuperação ruim, cortisol alto. Principalmente que as pessoas têm medo de comer carboidrato, que é um grande problema. E aí, vegetarianos, como naturalmente, às vezes sem fazer esforço nenhum, comem uma proporção muito maior de carboidrato, aí isso é um dos fatores de proteção e de melhora de recuperação. E o outro ponto é o que você falou já, da questão da dieta ser naturalmente mais rica em antioxidantes, salvo raras exceções de pessoas que às vezes comem muito ultraprocessado, porque hoje em dia tem tudo, né? Tem biscoitinho vegano, tem tudo vegano. É mais fácil. Mas no geral, assim, comparando uma dieta onívora padrão ocidental e uma dieta vegetariana, assim, razoável, vegetarianos comem uma carga muito maior desses antioxidantes porque a grande maioria é de origem vegetal. Tem um ou outro composto antioxidante que são vitaminas e minerais, então tem também alimentos de origem animal, mas no geral, assim, são os fitoquímicos, que são essas químicazinhas produzidas pelas plantas que tem um efeito protetor ou tem um efeito de... Na verdade, nem é um efeito direto antioxidante, é um efeito de estimular a nossa capacidade de produzir antioxidantes. Por isso que eles são tão potentes, né? Porque aí a gente come, eles vão lá no nosso DNA e fazem a gente produzir, por exemplo, glutationa, produzir alguma substância que tem um efeito antioxidante. Então, o efeito é em cadeia, né? Você come um pouquinho e já tem um efeito... Isso. Por isso que você falou da reserva, né? Isso. Não é que você come e ele tem uma ação antioxidante imediata, é que ele estimula o seu corpo a ficar melhor em ter defesas antioxidantes. Isso. Acaba tendo efeito. Esse conceito de reserva ele é muito interessante porque eu sempre falo que a oxidação ela é infinita, mas a antioxidação ela precisa de combustível, de substrato. Precisa de selênio, precisa de vitamina do complexo B, precisa de vitamina D, precisa de vitamina C, precisa de um monte de coisinha que na hora que você faz o exercício você vai gastando. E aí quando você come seus vegetais, quando você come suas frutas encantadas, é um incentivo. Você tem reserva para você poder gerenciar. Então, esse é um dos motivos que a gente especula pelo qual o paciente vegetariano ele tem uma melhor recuperação pós-treino. Até porque o treino, o exercício físico, é um estresse. Então, um dos hormônios que vai subir é o cortisol. Então, se esse cortisol ele fica alto muito tempo, uma das coisas que vai acontecer é imunidade cair. Então, aquele paciente que está recuperando mal, que ele está adoecendo, começa a treinar e adoece. Esse tipo de paciente aparece. Sim. Começa a treinar, adoece. Começa a treinar, adoece. Então, é uma baixa reserva de antioxidantes. Então, olha só. Foca aqui no paciente que mais acontece. O paciente que ele tem uma recuperação muscular ruim. Esse paciente aparece o tempo inteirinho. Ele tem uma baixa reserva de antioxidantes. Claro que o Vitor, vamos supor, nunca fez musculação. Fez um treinão de musculação. É natural no começo, no processo de adaptação, o paciente ele fica dolorido por mais tempo. É uma adaptação muscular. Mas no paciente que já treina, por exemplo, puxando aqui a sardinha um pouquinho para musculação, ficar dolorido muito tempo não é absolutamente normal. E aqui é importante também a gente ressaltar que o papo é sobre vegetarianismo, mas nada impede, como a Sheila falou, de um paciente onívoro, eu vou aqui aumentar a minha quantidade de vegetais, vou aumentar aqui minhas porções de frutas, e isso vai me melhorar em qualquer estilo alimentar. Isso é um fato. Então, isso é importante, até para, como a Sheila falou, poxa, mas eu não sou vegetariano, e aí eu vou ter que ser vegetariano para performar mais? Até para não ficar fechando o cercadinho aqui de só funciona se for 100% vegetariano. Não. As pessoas ficarem mais abertas a, igual você falou, de eu gosto de carne, nem precisa comer carne todo dia. Dá para dar uma diversificada, comer outras coisas, comer mais plantinhas.
Dá pra resolver a vida da pessoa só aumentando aí o vegetal e a fruta. Não é zoeira isso. Isso. Dá para trocar as fontes proteicas também, né? As animais mesmo, em vez de comer apenas as carnes vermelhas, variar ali com frangos e peixes, de repente até dá preferência para essas fontes de proteínas, elas me parecem ter uma digestibilidade melhor. E eu tô pronto, assim, para aceitar. Eu sempre fui muito resistente a essa questão de que carne vermelha não é tão legal, assim. A gente tem que consumir com uma certa moderação. Eu sempre... Tá, é uma palavra boa. Pois é. Porque, assim, a gente vê essas pessoas muito, muito fechadas, sabe, Vitor? Que a gente vê a evidência científica e a pessoa não aceita. Isso tem. Inclusive, eu teve uma situação que eu estava no consultório, eu imprimi um artigo. Não vou nem falar sempre que falava no artigo, mas o artigo ele falava assim, 180 graus, uma coisa que eu tinha, uma crença que eu tinha. Na hora que eu peguei o artigo, assim, o resumo do artigo, não, que besteira. Amassei e joguei no lixo, você acredita? Caramba, Eu falei, caraca, interessante. eu tô que nem essa galera que não abre a cabeça. Cabeça dura. Aí no outro dia eu percebi que fiz isso, eu imprimi de novo e fui ler. E leu. E é ainda mais nesse caso, né? Quando pega algo que é contra, aí tu tem que ler mesmo para tentar entender por quê. Pois é. Não faz tanto sentido. Isso, pra ver até se a metodologia tá boa, se não é. É, ou não. Que um dos estudos que são bem gratos, né? Pega o ratinho pra comer carne não, carne faz mal porque o rato comeu carne e teve infarto. Morreu. Não, gente, o ratinho ele não é carnívoro, né? Ajuda a gente a estudar aí. É bom ter consciência, saber ler artigo também, né? Entender. Não é que nem a gente brinca, né? Eu posso fazer um estudo com bode e provar que grama engorda, né? Grama? Engorda? Sim. Bodes, né? Tem que melhorar a relação da comida com bode, comer menos grama, Né? fazer jeito. Pesar a grama. Pesar a grama na balancinha. Tudo esse rolê aí. Bode, tá certo. Sheila, e continuando aqui, uma coisa que às vezes é uma preocupação do paciente o paciente às vezes ele procura esporte, ele procura uma dieta vegetariana, pensando em emagrecer. Mas uma das coisas que muita gente esbarra poxa, e um carboidrato? Sim. Esse carboidrato não precisa fazer uma hiperresposta insulínica, a gente pode até puxar para o paciente diabético. Qual que seria a aplicabilidade de uma dieta vegetariana nesses cenários? No cenário do emagrecimento e no cenário do paciente diabético. Tá. Bom, primeiro do emagrecimento. Acho que já está muito bem estabelecido na nutrição que comer mais ou menos carboidrato tanto faz para emagrecimento. Assim, fora as apologias ao low carb, que é uma galera meio enviesada, assim. Mas se você for olhar... eu sei que não nem comentar, mas tudo bem. Se você for olhar aqui Muito louco. Tenso. tanto de dado que tem com relação a isso é bem unânime. Tipo, o que emagrece é restrição calórica. A forma como vai ser feita, se a pessoa vai aderir, se não vai aderir, se vai ser restringindo mais ou menos uma coisa ou outra. Existem várias vertentes, várias formas de fazer isso, né? Várias metodologias, técnicas, mas restringir carboidrato não emagrece. O que emagrece é a restrição calórica que você gerou por ter restringido carboidrato. Se você tivesse restringido gordura, teria emagrecido do mesmo jeito, ou parece que até um pouco mais, assim, que a resposta é um pouquinho mais rápida. Mudou nas coisas, né? Então já não existe mais esse conceito de que precisa restringir carboidrato para baixar a insulina. Tem até um estudo muito legal que depois, não sei se vocês colocam as referências, mas que ele é refutando esse modelo carboidrato e insulina, que é tipo, come carboidrato, aumenta a insulina, aí a insulina faz cair a glicose, aí isso aumenta a fome, aí isso faz a pessoa comer mais, e tipo, essa teoria já caiu por terra, assim, sabe? Que comer mais carboidrato não engorda, inserir mais carboidrato não emagrece. Essa questão da fome me intrigou. Interessante. Sim, pois é. E aí, não. E até comparando em câmara metabólica, que chama, aqueles estudos que pegam as pessoas como se fosse ratinho de laboratório, né? Bota em um ambiente que mede as trocas gasosas e tudo, né? Pra avaliar. E aí com dieta ad libitum, que é quando a pessoa pode comer o quanto ela quiser. Open bar. E aí, comparando com dieta low carb, por exemplo, né? E aí, não tem diferença. Tem um muito legal que mostra que, na verdade, é o contrário. Que na dieta low carb as pessoas comem mais quando é ad libitum.
Quando pode comer o quanto elas quiserem. Por uma questão de volume. Aham. Entrou nos meus conceitos fixos. Pronto, depois mais debates. Tá. Mas isso por uma questão de volume, assim, de densidade calórica, na verdade, né? Os alimentos de origem vegetal têm uma densidade calórica muito mais baixa. Sim. Em média, 1 caloria por grama. Sim. E numa dieta low carb, chega a 2, 3 calorias por grama, né? Então, a sensação de saciedade é diferente também. E aí, outros fatores. Mas, da questão, voltando, né? Dessa parte da insulina, isso não é um fator determinante. O que acontece é que se a pessoa comer carboidrato em excesso, aí ela pode ter esse estímulo de forma excessiva, mas pelo excesso, assim, se ela come a quantidade de carboidrato que ela precisa, tá tudo certo. Pode comer uma dieta com 20% ou 80% de carboidrato. Inclusive, até porque é uma coisa que as pessoas confundem, né? Aham, Que eu vou até pensar sobre isso e estudar. sim. É que a insulina, na verdade, ela não dá fome, ela dá saciedade, né? Ela faz uma sinalização de saciedade. Assim como a leptina, se a gente gera uma resistência à insulina, aí sim, a gente vai ter mais fome. Se você, em vez de fazer sei lá, você fez uma refeição, gerou 30 de insulina, você gera 300, você, sim, certamente terá fome. E nesse cenário, sim, uma dieta de baixo carboidrato vai dar menos fome. Sim, eu acho que tem aplicações quando esse mecanismo, talvez a resposta não seja muito boa, que é no caso de um diabético, né? Então, dependendo do estado que a pessoa tá, aí pode fazer sentido modular a quantidade de carboidrato, principalmente se não tem uma demanda. Se a pessoa não faz exercício, tá com o estoque de glicogênio sempre cheio, aí talvez a demanda seja realmente menor e faça sentido modular. Mas até com isso, assim, tem muito. Acho que o que mais tem de estudo de vegetariano pensando em doença é com diabetes, pensando em doenças crônicas, né? Mostrando melhora do quadro, comparando assim, dieta vegetariana com uma dieta padrão para controle de diabetes. E sempre superioridade das dietas vegetarianas. Principalmente pelo que você falou, da questão de ter mais antioxidantes, e aí isso, no fim das contas, é o que importa, né? Controlar inflamação, e aí isso melhora a sensibilidade à insulina. Cara, que loucura, gente. Isso é uma questão bem louquinha, né? Porque eu vejo que tem esse conflito, porque lá, o pessoal lá da SBD, de Sociedade de Diabetes, eles defendem o não uso da low carb. Assim, dizem, não, isso é inconclusivo. E tem uma treta, assim, que tem um grupo sei que tem muitos médicos que não, porque low carb é o que funciona. Olha aqui, experimento. Mas você sabe qual que é, na minha opinião, qual que é a beleza do low carb? A simplicidade. Ah, entendo. De termos de adesão, você fala, né? Porque é aquele paciente que chega ali no self-service, ele sabe o que ele vai comer ou sabe o que ele não vai comer. E, no geral, ali no frigir dos ovos, as coisas funcionam com uma eficiência, não eficiência, mas com uma consistência um pouquinho maior, por essa questão de autonomia do paciente. É isso que eu percebo de uma maneira geral. Mas isso que vocês colocaram é extremamente interessante. E a gente começa a notar que são tantas vias diferentes, são tantas rotas metabólicas diferentes, são tantas coisas para a gente considerar que uma mera simplificação Sim, de só corta aí. Carboidrato. E, enfim, eu vou repensar, inclusive, alguns conceitos meus que vocês estão me cutucando, né? Eu super entendo essa questão de tem que ver o que faz sentido para cada paciente, né? Porque às vezes não adianta fazer uma dieta maravilhosa e muitos vegetais, não sei o que, a pessoa não vai seguir. Então tem que ver até onde dá para ir. E essa questão de simplicidade faz sentido. Mas do ponto de vista de, assim, de fato melhorar o quadro, né? Porque o objetivo não é manter a glicemia baixa. O objetivo é melhorar a resistência à insulina para que a pessoa tenha flexibilidade metabólica, que é agora você deu o tiro. Tipo assim... O objetivo é melhorar a resistência insulínica, não a glicose, é isso aí? Isso, porque se você faz uma low carb, em média a glicose, ela vai estar baixa mesmo. Mas aí se você fizer o teste oral de tolerância à glicose, ou aquele clamp glicêmico, daí você consegue avaliar se a pessoa está ou não resistente. Aí, quando a pessoa faz low carb, no geral, piora a resistência insulínica. A não ser que emagreça. Então, se você pegar um estudo e a pessoa emagrece, aí sempre emagrecimento melhora tudo, né? Se você tiver não quer dizer que é superior. Então, por exemplo, se você pegar as pessoas e fizer a dieta da banana e as pessoas perderem 20 quilos, vai melhorar tudo. Se fizer a dieta se der
Tudo. Se fizer a dieta do shake de 10 Herbalife, a pessoa perder 10 quilos, vai fora. Caralho, dá várias taxas. Não quer dizer que aquele seja o melhor método para a saúde da pessoa, de uma forma global, né? Então, gerando emagrecimento, melhora. Se a pessoa falar assim, Sheila, eu adoro low carb porque eu emagreci 30 quilos e melhorou tudo. Excelente. Então, foi uma dieta muito boa para você, porque para você conseguir aderir e conseguir perder 30 quilos, é porque fez sentido, deu certo, então, maravilha. Tudo bem. Individualização. Não quer dizer que seja sempre melhor para todo mundo. Isso funcionou. Entra naquele lance de você não é todo mundo, paciente. Que nem a mamãe diz, né? Ah, não, Herbalife me emagreceu. Não sei, desculpa aí. Enfim, ervas... Desculpa falar de... corta aí, ervas da vida. O ervas da vida me emagreceu. Parabéns. Muita coisa emagrece, né? É interessante. Outras coisas. Outras coisas. Enfim. Mas interessante isso. Muito interessante. Inclusive, eu fiz eu tava fazendo um tempo de um experimento Sim. que eu media a minha glicose antes de me alimentar. E 2 horas depois, 1h30, 2, eu padronizei em 1h30, na verdade. Certo. Eu fazia uma nova dosagem. E tinha uma das refeições que não continha carboidrato. Uma refeição não continha carboidrato, media antes e depois. E as outras refeições todas com carboidrato. E adivinha, não tem muita diferença. Sim. Porque, assim, o corpo vai ter que dar o seu jeito de manter a glicemia, né? Sim. E aí, se você não come, aí vai pegar uma parte da proteína ali, aí vai pegar os aminoácidos, aí uma parte vai virar glicose, uma parte vai para o metabolismo energético. Então, o fígado dá seu jeito ali de manter. E aí, as refeições que você comia carboidrato, o fígado guarda ali. Aí, pronto, agora não tem carboidrato, aí o fígado pega e joga no sangue. Então, vai fazendo esse ajuste fino também, né? De sempre manter a glicemia maravilhosa, que é o objetivo. Você abriu minha cabeça hoje, você explodiu minha cabeça hoje. Legal. Isso é importante, velho. Caramba, foi a primeira vez que isso acontece no podcast aqui, inclusive. Reflexivo, né? E é isso, cara. Reflexivo. Que loucura. Né, eu abri os artigos de medicina esportiva pra ler. Eu comecei a achar tanta coisa, faz sentido, isso é uma especialidade. Medicina esportiva, né? Medicina esportiva. Caramba, a resposta endócrina metabólica é toda diferente. Sério? É toda diferente. Tem umas coisas que você quer que altere, tem umas coisas que você quer modular. Sim. É uma loucura, um caso à parte. Caramba. Inclusive, eu quero fazer um merchan. É o livro de nutrologia, né? O Tratado de Nutrologia tem um capítulo da Sheila. Ah, é? De vegetarianismo. Tá bom. Muito massa, velho. Muito massa. Olha aí. Muito chique. Mestrado, doutorado e autora de capítulo de livro. Muito chique. Esse livro é legal. Esqueci. De quem que é esse livro? O nome dele é Joel... não lembro o sobrenome. Mas enfim, é um médico, um nutrólogo que compilou, na verdade, né? Ele é... Sim, mas já é um baita trabalho compilar, né? Convidou, tipo, um especialista de cada área pra fazer o tratado. Aí, tá lá, tem um capítulo. Achei muito legal colocarem um capítulo sobre vegetarianismo, né? Que é um tema que muito pertinente. até pouco tempo atrás não falavam sobre. Você tinha preconceito, né? Só. Você era a tiazinha do almoço de domingo e falei, é proteína, meu filho. Na pediatria ainda dá problema, né? Ainda, tipo, tem o... Mas até no outro criança, aí dá muito problema de embate com pediatras. Embaixo com a avó, né? Não pode cortar a carne, no caso da... Tem muito esse lado da pediatria, né? É complicado, né? Inclusive tem algumas crianças, algumas pessoas que elas naturalmente têm uma tendência, não se sabe exatamente por quê, a comer menos carne. Até porque, na verdade, tem um motivo genético para isso, né? Tem alguns testes genéticos que a gente faz que a gente consegue ver o volume de cada macronutriente que aquele paciente, entre aspas, muitas aspas, idealmente deveria consumir. Isso é muito doido. E a gente vê que alguns pacientes têm uma tendência genética a consumir menos carne. E aí são aqueles pacientes que comem grandes volumes e, nossa, fica empachado, não se sente exatamente bem, talvez fosse até seu caso. Pode ser, né? E aí quando diminuiu o volume, não necessariamente cortou, mas simplesmente diminuiu o volume, colocou o volume de alimento ali em outras coisas, o paciente se sentiu melhor. Da mesma maneira, como no vegetarianismo, tem algumas substâncias como lectinas, tem a questão do glúten, tem outras coisas que podem fazer o paciente se sentir mal, aí o paciente, opa, fiz um low carb e me senti melhor. Então, sim, já ouvi esse relato. Aí o paciente que tinha asma melhorou, sabe? Gente, tem tanta coisa pra gente considerar que a gente não pode ficar fechado na caixinha, low carb é melhor, não. Vegetarianismo é melhor, não. Veganismo é melhor. Então hoje foi desse jeito que minha cabeça saiu.
Legal, que bom. Cara, Eu interessante. concordo. Hein? Bom. Essa doutora Sheila é boa, viu, Bia? Diferenciada. Muita coisa, muita informação. Pessoal, por hoje é isso. Beleza? Algum recado final? Tranquilo, eu tô tranquilo. Eu só quero agradecer. Vou pegar na sua mão, tá? Muito obrigado. E Valeu demais. E comam frutas e vegetais, por favor. Assim, é importante, preciso dizer, não tenha medo de carboidrato, não. Nem... Por favor. Come aí, sente o sabor do carboidrato. Esse é o recado pra galera. Sim, e é isso. Não tenho mais nenhum recado. Acho que falei tudo. Muito obrigada pelo convite. Vou participar. Quando quiser de novo, estamos aí. beleza, vou te chamar de novo. Muito bom, gostei. Obrigada. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Foi mais um episódio do Endocast. Meu nome é João Mesquita, sou médico endocrinologista. Até a próxima.